Por que se importar tanto com filminho de herói? Qualquer pessoa facilmente percebe a revolução que a indústria cinematográfica passou com a produção de filmes de heróis em larga escala, especialmente através da Marvel, que consolidou 10 anos de trabalho e 22 filmes em um arco que encerrou em Vingadores Ultimato. A produção dos irmãos Russo evocou referências a várias obras que foram feitas ao longo desses 10 anos. Muitas pessoas se emocionaram assistindo o filme. Muitas pessoas tinham expectativas imensas sobre a qualidade da obra. A impressão é que se o filme fosse ruim, corações seriam destroçados. Receber spoilers e saber algo do roteiro antes do tempo era interpretado como uma desgraça pessoal. Isso não seria um exagero? Não é uma vergonha que homens adultos se importem tanto com personagens baseados em histórias em quadrinho? Quem acha isso não entende o que é um mito. Mito é um termo muito utilizado popularmente para se referir a mentiras. Muitas vezes a ideias passadas, crenças pré-científicas de povos que não tinham acesso ao verdadeiro conhecimento. O termo mito, no entanto, significa outra coisa. O aclamado psicólogo clínico canadense e professor na Universidade de Toronto, Jordan Peterson, escreve no seu quase intransponível Maps of Meaning sobre a arquitetura da crença. E ele diz que o mito pode ser mais precisamente considerado como a descrição do mundo conforme ele significa para a ação. O universo mítico é um lugar para agir, não um lugar para perceber. O mito descreve as coisas em termos de sua valência afetiva única ou compartilhada, seu valor, sua significância motivacional. Para Jordan Peterson, então, um mito é uma representação gráfica, visual, moral, imagética da ação. É daí que vem o termo mitopeia. Mitopeia é utilizado por Tolkien e C.S. Lewis para descrever uma história de fantasia com sua estrutura própria de verdade, seus personagens e deuses. São histórias que falam sobre a criação de mundos e como os seres desses mundos interagem em sua própria cosmologia. Inicialmente, ainda que essas histórias fujam de nossa realidade, nos aproximamos delas nos perguntando o que é verdade nessa história, como ela nos move a uma ação no nosso próprio mundo. Juntamente com Lewis, Tolkien e Martin, podemos localizar também Stan Lee e sua subcriação de heróis com estudos, martelos, poderes e inteligência aguçada. Ao nos maravilharmos com seus feitos, logo procuramos identificação com cada um desses personagens. Somos motivados a uma ação. Ainda que haja distinções do que Tolkien e Lewis consideram como fantasia, as histórias dos heróis de quadrinhos possuem alguns elementos muito comuns. Alguns desses elementos são a reconstrução, o escape e o consolo. A reconstrução nos faz olhar para a fantasia e, ao entrar naquele mundo, passamos a perceber elementos de nossa própria realidade sob outra perspectiva, trazendo assim uma forma de ver o mundo com outros olhos. Ao nos perguntarmos o que é verdade, olhamos para a nossa realidade de forma diferente, talvez percebendo elementos que antes haviam se tornado triviais. Para Tolkien, a trivialidade das coisas é basicamente causada porque as coisas que um dia nos causaram admiração foram trancadas em tesouros e deixamos de abrir o baú para olhar para elas. A fantasia, então, destranca essas coisas, e uma vez soltas, podemos nos maravilhar com elas novamente. Assim, virtudes, uma vez tornadas triviais, podem ser reconstruídas quando nos identificamos com a luta de Steve Rogers, o drama da perda e o peso das responsabilidades na história do Homem-Aranha, ou os conflitos internos de Bruce Banner, que almeja o controle do poder sem perder sua consciência. O segundo elemento é o escape, e diz respeito à rejeição daquilo que nos desagrada. Não é uma tentativa de fugir da vida, mas sim de nosso tempo presente e da miséria que nós mesmos fizemos. O escape da fantasia vem de uma insatisfação que decorre da percepção que algo parece não estar devidamente estruturado ou que não é suficientemente bom. É um desejo pungente de que pode, ou melhor, de que deve haver algo superior. Entre as insatisfações, podemos citar a fraqueza e a impotência diante do mal. Se somos franzinos, um soro pode nos tornar capitães. Mas se não temos um soro, a inteligência pode nos tornar de ferro. E há o desejo do escape mais íntimo, o escape da morte. Todo ser humano está numa constante em busca do Graal, que lhe dê longevidade ou vida eterna. Porque a morte lhe parece uma ruptura na estrutura da vida. É algo que, por mais inevitável que seja, desejamos evitar a todo custo. A morte é o aguilhão que está constantemente a nos incomodar, nos lembrando das limitações da existência. Por causa disso, temos o terceiro elemento, o consolo. A fantasia fornece um suspiro final de alívio que dá esperança ao homem de um consolo para esta vida. O consolo é a alegria final que não nega os sofrimentos e as dores, mas fornece esperança e felicidade para além das muralhas do mundo e uma viagem para fora das terras sombrias. O consolo é a reversão
da catástrofe da existência. A fantasia, por mais perigos e sofrimento que tenha ao longo de sua narrativa, ao apresentar uma virada para um final feliz, fornece esperança. Uma esperança que serve de ação para este mundo. Uma eucatástrofe, como diz Tolkien, que nos fornece as boas novas de esperança e grande alegria. É o ponto na narrativa que fornece ao ser humano o final feliz do qual deseja ardentemente participar, que o emociona quando vê o mal ser destruído e o exército do inimigo se desfazer. No fim, a fantasia nos mostra que não há um poder maligno totalmente inevitável e que o ultimato é dado para o louvor do bem. Tanto para Tolkien quanto para Lewis, a criação de mundos fantásticos é, na verdade, uma subcriação que advém do fato de sermos imagem de Deus. Assim como Deus criou todas as coisas, nós criamos dentro da criação de Deus. Assim, toda narrativa fantástica é subcriada pelo ser humano porque é uma grande narrativa que fora criada por Deus, da qual nós somos os personagens. É por isso que nos importamos tanto com filmes de herói. Os gregos tinham seus deuses, povos bárbaros tinham suas histórias de conquista. No século XXI, a nossa mitologia tem sido construída na tela do cinema. Os padrões de comportamento que nos levam à ação, como diz Peterson, a descrição do mundo, conforme ele significa para a nossa ação, não está mais relacionada a um panteão de deuses heróicos, mas a uma mitologia que se constrói diante de nossos olhos, pela pena de produtores e roteiristas. Se importar com filmes de heróis é se importar com a construção de referências para as nossas próprias ações. Quando falamos de heróis, temos a reconstrução de valores que muitas vezes são vistos como triviais. Ao escape de nossas limitações, nos deparamos com o consolo da vitória do bem sobre o mal. Histórias de heróis emocionam crianças e adultos porque elementos inerentes à própria natureza do ser humano estão contidos neles. Heróis cativam porque sabemos de nossas limitações e sabemos que precisamos de alguém que vença as lutas que não conseguimos, que derrote inimigos que são mais fortes do que nós e que sejam um mito, um elemento pelo qual podemos extrair verdades que moldem o nosso viver. As histórias de heróis fornecem eucatástrofes que nos consolam. É certo que esses filmes são só fantasia. Esses personagens não são reais, mas eles nos ensinam a ter empatia, a nunca abandonar um parceiro, a perdoar erros do passado. Eles nos ensinam a viver dedicados aos outros e a continuar sentindo a perda daqueles que amamos. Eles nos ensinam a amar verdadeiramente e a dedicar a vida a sentimentos elevados e belos. Eles nos ensinam a manter sonhos vivos, mesmo quando não parecem possíveis. Eles nos ensinam a superar o fracasso quando não alcançamos aquilo que esperamos. Nos ensinam a enxergar a vida como uma grande aventura dentro de uma história muito maior do que nós. Nos ajudam a encontrar força de locais que a gente nunca imaginou. Nos ensinam o sacrifício. De fato, os heróis não são reais, mas é muito difícil negar os seus efeitos na nossa realidade.